Em amor vos saúdo. Hoje venho conversar um bocadinho convosco. Efetivamente já estamos quase a chegar ao mês de maio e sinto que está na altura de podermos ter uma conversa sobre esse mesmo mês. É interessante a forma como as mensagens escolhem para vir a nós. E eu já tinha sentido que este mês de maio, e agora toquei aqui no ecrã, ele ficou sem luz, não sei porquê, acho que já está. Já tinha sentido que este mês de maio ia ser um mês de resgate, se assim se pode dizer, de resgate das Madalenas. E o que é que significa que o mês de maio é um mês de resgate da Madalena? Nos últimos milhares de anos, nós muitas vezes fomos chamados, e principalmente as mulheres, mas homens também, choras como uma Madalena. Ou ages como uma Madalena. No sentido, estou aqui a ajeitar o ecrã da tablet, parece que está a ficar às escuras de vez em quando. E é sempre um sentido pejorativo. E efetivamente nós estamos a aproximar-nos de um mês que é um mês absolutamente magnificente. É um mês de Saint-Germain, é um mês de Mãe Maria, é um mês de Siddhartha Gautama Buda, ou seja, é um mês que a todos os níveis etéricos, em todos os reinos conscienciais, a vibração do amor, da sustentação divina, do conhecimento, da sabedoria, da simplicidade, do lembrar, estão super ativos. E há um mês que tem uma vibração, 2023, é um mês que tem vibração 12. Ou seja, é um mês que nos traz também o convite do sagrado feminino, vivido no seu expoente mais puro. E daí eu sentir, e já ontem esta mensagem andava aqui a crescer, sentir que isto é um mês, como eu vos estava a dizer, do resgate da Madalena. E o resgate da Madalena é o resgate das Míriams, é o resgate das Marias, é o resgate de Maria Madalena em cada um de nós. Porque todos nós temos connosco a vibração daquela que foi a apóstola dos apóstolos, como agora a Igreja até a própria Igreja já lhe chama. Aquela que foi a complemento divino de Yeshua e que teve ao seu cargo, à sua responsabilidade, a partir do momento que Yeshua deixou este plano, continuar a transmitir os ensinamentos do Evangelho do Amor. Ela já o fazia enquanto companheira de Yeshua, aliás, ela já o fazia ainda antes de encontrar Yeshua no caminho, mas depois de o encontrar, continuou a fazê-lo. Yeshua não falava sozinha às multidões. Maria Madalena também falava. Nem sempre às mesmas multidões. Às vezes falava noutros grupos também. E, mais uma vez, não era porque ela não tivesse a consciência, a sabedoria ou a plenitude para falar aos mesmos. Era porque estavam numa sociedade que, para a grande maior parte, a mulher era vista como inferior. E Yeshua já trouxe tantas mensagens que desafiaram essa consciência, que nem sempre, e eles estavam plenamente de acordo com isso, nem sempre Maria Madalena falava nos mesmos momentos que ele. E muitas vezes também o fazia. Ele dizia o que tinha a dizer e depois afastava-se para ela assumir e continuar. Com o seu regresso ao lar, foi ela que ficou. Aliás,
a Igreja fala que o primeiro Papa, que sobre ti edificarei a minha Igreja, que foi Pedro. Não. Yeshua deixou o seu legado na sua linhagem e naquela que foi sua esposa. Foi Maria Madalena, se quiserem assim dizer, que foi a primeira Papa. E efetivamente há a Papa Joana também. Está a imagem a desaparecer do ecrã hoje. Há a Papa Joana. É uma das que está registada na história. Era uma mulher. Só foi percebido muito mais tarde que era mulher. E quando perceberam que era mulher foi quando ela deixou de ser Papa. Porque lá está, questões que todos escolhemos viver. Mas o que é que significa resgatarmos as Madalenas? Resgatarmos a Madalena é resgatarmos o Sagrado Coração. É resgatarmos a nossa essência divina. É resgatarmos o acesso às nossas emoções, na consciência de que a nossa emoção é para ser honrada, reconhecida, vivida e libertada. Porque quando nós negamos emoções em nós estamos a prendê-las no nosso corpo físico. Estamos a prendê-las no nosso corpo mental, estamos a prendê-las no nosso corpo emocional. E eu hoje partilhei com alguém que eu honro muito, aliás, que eu já tinha falado, lá está a imagem a desaparecer, com alguém que eu honro muito, está a desaparecer no Insta, não é no Facebook, com alguém que eu honro muito e que me está a assistir nos meus próprios processos. Como eu vos disse, o ano passado eu estava em pré-menopausa e foi um processo intenso, mais a mais, porque eu tenho a parte de assistir a todos e ao todo, e então muitas vezes os processos físicos intensificam-se. E o que é que aconteceu? O que é que acontece? Eu recorri, como já cheguei a partilhar convosco, eu recorri à homeopatia. E até vou deixar aqui nos comentários, perdão, passei a mão agora aqui à frente. Não sei o que é que se está a passar com o Insta hoje, tenho que inclinar mais isto. Para estar, senão de vez em quando o ecrã fica negro. E eu vou-vos deixar aqui nos comentários deste direto, vou deixar o comentário da página da minha médica homeopata. E eu hoje deixei-lhe uma mensagem a partilhar algo que vou partilhar com todos vós. Eu durante muitos anos, e quem me segue há mais tempo já me ouviu várias vezes dizer isso, que eu digo sempre que os processos físicos, os processos físicos não, todos os nossos processos, nós podemos resgatar e trazer a saúde ao nosso corpo emocional. Podemos reequilibrar-nos, relembrar a saúde no nosso corpo mental. Podemos relembrar a saúde do nosso corpo energético e espiritual. E o nosso corpo físico necessita também de cuidados. E os cuidados com o nosso corpo físico devem ser manifestos de muitas formas, ou podem ser manifestos de muitas formas. Podem ser manifestos através de alterações na alimentação, podem ser manifestos com massagens, que muitas vezes é mesmo necessário movimentar, seja até pelo próprio exercício físico, para libertar toxinas através dos próprios poros, com o suor, como eu estava a dizer, certas mudanças na alimentação que sintamos serem necessárias fazer, não tem que ser as que caíram na moda, tem que ser aquelas que os nossos corpos nos pedirem. Todos somos diferentes e de uma vez por todas está na altura de nos honrarmos na nossa singularidade. Porque cada corpo, cada um de nós, o seu corpo físico tem necessidades específicas. E quando nós soubermos ouvir o nosso corpo e honrá-lo de acordo com as suas próprias necessidades, aí sim vamos estar a respeitar-nos e vamos estar a respeitá-lo. Mas estava-vos a dizer que trazer o processo da saúde ao corpo físico muitas vezes passa por muito mais do que... isto hoje, o Insta, passa por muito mais do que só cuidar da alimentação, ou cuidar de fazer exercício, ou receber uma massagem. E eu, com a medicina homeopática, descobri esse processo. E tem sido absolutamente magnífico perceber como é que tudo se manifesta. E porquê? Porque eu, quando comecei a fazer o tratamento homeopático, isto está mesmo a querer cair,
Quando eu comecei a fazer o tratamento homeopático, foi com um determinado componente, se assim se pode chamar. Eu não vou falar muito sobre a medicina homeopática porque não é a minha área de estudo e vou deixar a quem tem essas valências para vos explicar mais. Mas efetivamente eu comecei a ser assistida com uma determinada substância para fazer o equilíbrio, com uma determinada substância para fazer o equilíbrio e entretanto, passado alguns meses, o corpo manifestou outros sintomas e eu tomei outra substância e agora recentemente o corpo tem estado a manifestar outros sintomas e eu vou tomar hoje outra substância. Todas elas que vão promover equilíbrios. E o que é que eu senti, o que é que eu cheguei à conclusão? Nós, ao longo do nosso caminho enquanto divinos humanos e nesta experiência física, nós passamos por várias etapas na nossa manifestação da nossa consciência. Passamos por várias escolhas, passamos por várias formas de estar, formas de ser. Se eu olhar para mim há uma semana atrás, há situações que eu não penso como pensava há uma semana atrás, quanto mais como pensava há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. E o que eu me dei conta é que o nosso corpo, se a nossa própria água e a água está no nosso corpo, ela mantém o registro, mantém a memória, desde que o planeta é planeta, porque efetivamente, eu já partilhei isto convosco, a água que está no nosso organismo é a mesma que entra no ciclo da água e que está no planeta desde que ele foi concebido. Como tal, guarda memória. Tanto a água do nosso corpo guarda memória, como todos os elementos do nosso corpo, a terra em nós, o fogo em nós, o ar em nós, porque nós temos todos os elementos, o sangue é o fogo, a terra é carne, os músculos, a pele, o ar tem tudo a ver com a parte do sistema respiratório. Tudo isso guarda memória. E quando nós passamos por traumas, quando passamos por desafios nas nossas vidas, o que é que acontece? Acontece que esses desafios vão ficar registados em nós. E por muito que libertemos com o exercício físico, por muito que possamos receber massagem para ajudar também na limpeza dos processos. Bem, isto hoje o ecrã aqui o ecrã está-se a querer desligar na tablet, eu ainda não percebi porquê. Por isso é que eu estou sempre a tocar no ecrã. Por muito que façamos tudo isso, a medicina homeopática é uma mais-valia nesse sentido. Porque eu dei-me conta, cada vez que eu tomo uma nova substância e com os novos sintomas, esses novos sintomas estão associados a processos que eu vivi no passado, a formas de ser e de estar que eu já manifestei antes e que, ao mudar a minha consciência, deixaram de estar presentes, mas o corpo registrou a memória. Então, quando tu tomas uma substância que promove o teu equilíbrio no teu próprio corpo, tudo aquilo que ficou no registro da memória do corpo de desequilíbrio, ou seja, na matriz da doença e do desequilíbrio, vai aos poucos vindo lá de cima. E então, por isso é que muitas vezes é necessário tomar mais alguma coisa. E a medicina homeopática é muito simples, muitas vezes só tens de tomar uns granulozinhos de uma determinada substância. É simples, é muito mais económica, porque cada frasquinho são 3 euros e pico. Não tem nada a ver, 3 euros, 4 euros, não tem nada a ver com os preços que a medicina tradicional leva, que os medicamentos tradicionais levam. E os efeitos no teu equilíbrio geral são incomensuráveis, não se podem medir, ok? E eu hoje senti que tinha que partilhar isto convosco, porque nós de uma vez por todas temos de ter consciência que nós podemos chegar a um novo nível de consciência, uma nova forma de estar, uma nova forma de pensar, ter os nossos momentos, os nossos wake-up moments, que se não cuidarmos de nós todos como um ser inteiro, íntegro, integral, não estamos a levar o processo a todos os corpos. E eu ainda hoje deixei-vos um reel com a diferença com os conceitos de doença, saúde e cura. A doença só existe porque nós colocamos o vírus da doença em nós.
porque nós fomos concebidos, o nosso organismo é um organismo divinamente concebido para se manifestar em saúde. E foi o ser humano, com os seus pensamentos, com as suas emoções não reconhecidas, que criou a matriz da doença. Quando nós relembramos a nossa essência e a verdade, a matriz da doença desaparece e passamos a ser seres que se manifestam em saúde. Agora, como eu estava-vos a dizer, o nosso corpo vai registar essa memória da matriz da doença que nós alimentamos. E aí a homeopatia pode nos assistir ao mesmo tempo que nos assiste a massagem, ao mesmo tempo que nos assiste beber água o mais alcalina possível, ao mesmo tempo que nos assiste cuidar da nossa alimentação de acordo com o que o nosso corpo pede. E cada corpo é um corpo, como eu já vos disse também. E a cura é manifesta quando nós levamos todo este processo a todos os nossos ancestrais, à consciência de todos os nossos ancestrais e descendentes, a toda a nossa linhagem. Quando nós, de uma vez por todas, nos permitimos perceber que aquilo que estamos a viver já foi vivido por aqueles que caminharam antes de nós, e que se nós não nos permitirmos olhar para isso com outra consciência, irá ser também vivido. Bem, isto hoje irá ser também vivido por aqueles que caminham neste momento connosco ou que vão ser os nossos descendentes. Quando nós nos permitirmos aceitar isso, aí sim vamos vibrar a cura, porque essa é que é a cura. E então o mês de maio traz-nos esse convite. O mês de maio, sendo um mês 12, traz-nos um convite a vibrarmos todos os nossos 12 chakras com consciência, harmonia e plenitude. Traz-nos um convite a honrarmos o Sagrado Coração. E o Sagrado Coração é o equilíbrio entre o divino feminino e o divino masculino, o sagrado feminino e o divino masculino. É o honrar das duas energias em nós. Assim na terra como no céu, assim dentro como fora, assim na esquerda como na direita. Acrescento eu, assim no feminino como no masculino. E efetivamente é o que acontece, assim no feminino quanto no masculino, porque todos nós... Bem, eu hoje estou-me sempre a aproximar do ecrã, porque a imagem no Instagram está sempre a desaparecer. Eu ainda não percebi, nem agora consigo manter a imagem fixa, por isso tenho que ir tocando no ecrã. E isto tudo... isto era o que eu vos estava a dizer, agora perdi um pouco o meu raciocínio. Assim no masculino como no feminino, assim na esquerda como na direita. Porque apesar do hemisfério feminino ser o hemisfério direito, ele vai reger o lado esquerdo do nosso corpo. O hemisfério masculino é o do lado esquerdo, mas rege o lado direito do nosso corpo, ou seja, faz o espelho, faz a ponte. Está aqui alguém a perguntar como saber os nossos desequilíbrios, se é só através da doença. Não. Muitas vezes temos pequenos sinais. Porque quando a primeira vez que eu fiz a minha primeira consulta homeopática, a minha médica homeopática perguntou-me se eu tinha alguma mancha no corpo, tipo de cor café com leite, um sinal maior. E esse sinal surgiu-me quando um dos meus filhos decidiu ficar nos planos superiores e não nascer. Não foi um processo de doença. Eu, por acaso, percebi que tinha acontecido naquela altura, esse sinal ter-me aparecido. Mas nunca ninguém, cheguei a ir a dermatologistas, nunca ninguém me deu nenhuma resposta para esse sinal. E se eu quisesse resolvê-lo, teria sido com laser. E eu, sinceramente, ele não me incomoda minimamente. Ou seja, basta eu ter um sinal no corpo diferente, ou que apareceu a determinada altura, que não implica, obviamente, eu estar doente, para se perceber se há algo que está em falta no organismo e que é preciso o equilíbrio. Ou seja, nada como vocês terem uma consulta homeopática para efetivamente ouvirem as perguntas que vos são feitas, porque não é preciso estarem com transtornos. Obviamente todos nós de alguma forma temos os nossos transtornos, ou temos ansiedade, ou ficamos nervosos mais facilmente, ou temos momentos em que ficamos completamente irascíveis, que parece que a nossa raiva vem toda ao de cima, ou temos situações que entramos numa tristeza profunda e não sabemos porquê. Por exemplo, ainda no outro dia
estava a interromper a emissão. Havia uma pessoa que me perguntava que ela só gosta do inverno, do vento e da chuva e não gosta do sol. E porquê é que isso seria? Provavelmente até a própria medicina homeopática também tem uma resposta para isso. Permitam-se saber. Agora, eu poderia dar a minha resposta. Uma pessoa que não se conecta à energia do sol também não se permite brilhar o seu sol interno. Não se permite vibrar o fogo que há em si. Não se permite honrar a sua sexualidade e a sua criatividade. Não se permite, de uma forma expansiva. Pois, eu continuo a tentar tocar no ecrã, mas isto está em contraluz. Eu, para virar isto de outra maneira, vamos lá ver se eu me consigo sentar. Eu sinto-me sempre assim. Isto já me dá-me a fazer confusão hoje. Pronto, ver se fica menos em contraluz e tenho que deixar de estar sempre. Ups, agora ia cair o telemóvel. Se deixe de estar sempre a mexer no ecrã. Talvez assim me consigam ver melhor. Vamos lá ver. Já me estou a sentar, lá estou eu a movimentar-me. Lá estou eu aqui a movimentar-me de um lado para o outro. Mas pronto, isto para vos dizer que há muitas formas de nós chegarmos à consciência dos processos a que sujeitamos o nosso próprio corpo físico. Porque ele guarda a memória. Vibrar o mês de maio, como eu vos estava a dizer, é vibrar a consciência das Madalenas e o resgate da Madalena. A Madalena não é aquela que chora, como sendo aquela que é a coitadinha e que só faz um grande drama ou que é uma histérica, como se dizia antigamente as mulheres, por serem mais emotivas, que eram histéricas. Não tem nada a ver com isso. Agora, é muito importante percebermos que todos nós necessitamos de libertar as nossas emoções contidas. Todos nós necessitamos de ter consciência da nossa raiva e expressá-la conscientemente. Porque toda a raiva que é reprimida fica em nós. E quando fica em nós, vai estourar a qualquer instante. E quase sempre, quando isso acontece, é nos momentos em que nós menos queremos, ou que não faz sentido. E depois temos aquelas atitudes que perdemos completamente a razão. Quando nós não honramos a tristeza em nós e não nos permitimos simplesmente ficar tristes, e ficar triste é reduzir todas as emoções densas à tristeza, o que é absolutamente alquímico. Quando tu consegues transformar a mágoa, o ressentimento, o julgamento, a culpa, a raiva, o medo, sofrimento e todas as mais que te lembrares, em tristeza é quando tu estás no caminho de libertar. Porque quando tu ficas triste, facilmente a água que está no teu corpo vai sofrer o processo, vai viver o processo da alquimia. Ao chorares, vais libertar a memória dessas emoções, das emoções que estiveram contigo. E ao mesmo tempo, é das coisas que é menos permitida ao ser humano, desde pequeno, a chorar. Principalmente se for em público. É sempre considerado um ato de fraqueza ou de histeria ou de dramatismo. Quantos de nós já não ouviram falar a expressão as dramas queen, não é? Ou os reis do drama. E há muitas pessoas que bloquearam completamente essa capacidade. Então resgatar as Madalenas é resgatar o sentir do teu corpo. É resgatares o honrares, a sabedoria inata que está em ti. E perceberes que só quando te permites efetivamente acederes a todas as tuas emoções sem as julgares, porque quando nós não conseguimos chorar é porque nós estamos a julgar as nossas emoções. Queremos ser aceitos pelos outros, queremos ser fortes, queremos dar uma aparência de fortaleza, de perfeição, de super mulheres, de super homens. Acontece-me tudo e eu aguento. E isso é ego. Ego puro. Elevado até mais não. Ok? Fragilizem. Nós somos seres divinos, mas estamos aqui para viver uma experiência de rendição.
de rendição ao divino, passando pela cocriação em corpo humano. Como é que nós nos podemos render àquilo que somos em essência, fluindo com tudo aquilo que temos os convites? Se a vida nos traz convites que nos causam emoções densas, acolhamos essas emoções e, em vez de as reprimirmos, permitamo-nos vivê-las, darmos espaço em nós para as expressarmos. Tens vontade de gritar? Arranja forma de o fazer. Sabias que podes gritar em silêncio? Se tiveres uma almofada para despejar a tua raiva com murros, ninguém te vai ouvir, mas estás a arranjar uma forma de gritar. Podes gritar a dançar. Podes expressar a tua mágoa a dançar, a cantar, a pintar, a criar. Há tantas formas de podermos expressar as nossas emoções que nós, regra geral, não queremos dar voz. E agora vou falar convosco noutra coisa, porque era como eu vos dizia no início deste direto. As mensagens vêm até nós para as transmitirmos de formas muito extraordinárias. E hoje, logo de manhã, são as sincronicidades divinas. Hoje, logo de manhã, recebi uma mensagem de uma mana, uma irmã que está a fazer a formação comigo. Já fez formação comigo no Maria Madalena Sofia. Neste momento está a fazer o Viracocha, o caminho do xamã. Já esteve comigo fisicamente também em retiro, de 5 dias, o ano passado. E hoje trouxe-me uma mensagem que tinha sonhado comigo. E quando tinha sonhado comigo, eu até estava com aquilo que eu partilhei ontem, com a minha tiara, com as penas, ou seja, a vibração da xamã. E eu dizia algo no sonho, ela não estava próxima de mim, mas ouvia-me a falar com outras mulheres e com outras pessoas, e eu dizia que o caminho da serpente tinha terminado. E quem tem mínimo conhecimento de xamanismo sabe que há vários caminhos. Há o caminho da serpente, há o caminho do jaguar, há o caminho do beija-flor e há o caminho da águia. E eu dizia, se não estou em erro, que já não fazia sentido, já não era necessário o caminho da serpente. Então, o que é que significa já não ser necessário o caminho da serpente? É a mesma mensagem que eu vos trago também há tantos anos, de outra forma. Eu já, por mais do que uma vez, e quem me segue há mais tempo já me ouviu dizê-lo, que eu já disse mais do que uma vez que o perdão não é necessário. Porque, efetivamente, quando nós relembramos e quando nós nos consciencializamos e quando nós nos responsabilizamos que tudo o que nos acontece é gerado por nós, pelas nossas escolhas, e que todos aqueles que nos trazem os desafios são efetivamente aqueles que têm a coragem de acolher os nossos pedidos em alma, porque não há nada que não nos aconteça que nós não tenhamos dado permissão para isso, por muito que isso nos doa em corpo físico. Quando nos elevamos à visão da águia, quando nos elevamos à visão do grande espírito da alma, nós sabemos que isso é assim. Podemos ter passado por traições, por violações, por tudo e mais alguma coisa. Isso tudo foram experiências que nós escolhemos vivenciar nesta vida e neste corpo físico e em vidas anteriores a esta, para nos assistirem a relembrarmos o caminho da nossa própria luz. Porque todos nós somos a luz divina em ação aqui e agora. Então, nesse caminho de relembrar, todos nós temos imperfeições, porque efetivamente a perfeição não existe. Mas é a imperfeição de cada um de nós, as várias imperfeiçõezinhas de cada um de nós, que quando olhamos para o quadro, em geral, para a obra, para a tela, com a impressão que todos nós deixamos ao longo das nossas vidas, aí é que vemos como o divino atua e como cada um de nós é uma obra-prima. Então, se cada um de nós é uma obra-prima, o perdão não faz falta nenhuma. E eu tenho plena consciência que no último direto que eu vos fiz aqui,
falei no perdão, inclusivamente falei no facto do Dalai Lama, que eu acredito que o vídeo foi manipulado digitalmente, que o Dalai Lama não tem problema nenhum em vir a público pedir perdão. E eu, na altura, expliquei que para a consciência que esses seres têm, o pedir perdão transcende qualquer ato que tu possas ter feito nesta vida. O pedir perdão é um entrar na consciência coletiva, no que ainda se esconde na sombra para ter poder e levar à alquimia do amor. Porque ainda há muito daquilo que nós não nos permitimos reconhecer em nós, que está em atuação no todo, na consciência do todo. Então, quando pedimos perdão nessa consciência, quer eu tenha em mim, quer eu reconheça em mim, quer eu não reconheça em mim, se há no outro, há em mim. Então, quando estamos nessa consciência, pedir perdão faz sentido. Agora, chegar ao pé de alguém e ter de lhe pedir perdão, fará assim tanta falta? Não. Principalmente quando nós nos passamos a responsabilizar por tudo aquilo que nos acontece e temos a plena noção e a plena sabedoria de que somos nós e que fomos nós que trouxemos essas experiências a nós e que a cada instante a forma como tu vives o teu agora é o que vai determinar os milagres que tu vais escolher amanhã. Não é o que tu viveste ontem, ou anteontem, ou há não sei quantos anos. Mas o teu passado vai continuar a estar presente no agora e a criar o teu futuro, se tu não fores capaz de o largar. Então, já não ter necessidade do caminho da serpente é ter essa consciência. É ter a consciência que nós estamos na era e este mês de maio, com o caminho das Madalenas, o resgate das Madalenas, traz-te esse convite a largares de uma vez por todas, com toda a sabedoria, a pele da serpente. Uma vez a pele da serpente largada, a tua Kundalini ascendeu, a tua consciência crística está em processo de manifestação. Se já passaste por esse processo, já não precisas de voltar a ele. Uma vez volvida, o largar da pele do passado por inteiro, estás livre para criar uma nova realidade. Daí que, se queres dizer algo, eu amo-te, eu aceito-te, eu honro-te, eu reconheço-te, eu vejo-te. E agora recentemente disseram-me que até o próprio Ho'oponopono já tinha mudado. Efetivamente não faz sentido nenhum manter o perdão. Eu perdoo-te. Com a consciência do que eu acabei de vos transmitir. Então, quando nós nos permitimos traçar o caminho de manifestação e resgate da nossa saúde, lá está o ecrã a desligar-se. Eu bem posso andar aqui a passarinhar com o rabo de um lado para o outro no chão, que isto hoje no Facebook quer estar às escuras. Eu tenho que brincar com isto. E agora perdi o meu raciocínio. O que é que eu estava a dizer? Pronto, já está outra vez escura, não me posso mexer. A questão é essa, eu tenho que ficar quietinha. Estava-vos a dizer que estamos na era e a energia tem estado profundamente alquímica. Nós temos tido dias em que temos tido blackouts, ainda agora recentemente tivemos a ressonância de Schumann em blackout e a seguir passou para frequências elevadíssimas. Ainda ontem estivemos em blackout e depois teve um pico de energia também ela elevadíssima. Vamos viver o portal 5.5 em conjunto com o eclipse em Escorpião. O que é que o eclipse em Escorpião nos traz? Um mergulho profundo nas nossas emoções. Porque não sei se sabem, mas o Escorpião partilha do mesmo processo que a serpente. O Escorpião também se permite mudar a sua casca, a sua pele. Então, mas ele permite-se fazer isso desde o âmago.
desde as emoções que estão mais escondidas, mais presas, menos reconhecidas. E é isso que vocês devem andar a sentir agora, que estão a vir a vós processos muito profundos, que estão a trazer ao de cima emoções que têm dificuldade em aceitar e que se julgam por as terem. Não julguem as vossas emoções, nem queiram ser perfeitos, ou os santinhos, ou os todos sábios e todos sabedores. Porque uma das armadilhas da espiritualidade também é a dizer-te que para seres espiritual tens que ser neutro. Ou seja, não ris e não choras. Está tudo bem. Estás sempre em beatitude. Não. Tu és divino e estás a expressar o teu divino para além da matriz da dualidade. Quando vives todas as tuas emoções e todos os convites que este corpo físico te traz, sem julgamento, aí sim tu sais da matriz da dor e do sofrimento. Aí sim tu tornas o ego teu amigo e ele passa a estar ao serviço da tua alma. Enquanto estiveres, ou de algum modo, cultivares a guerra contigo mesmo, e cultivar a guerra contigo mesmo é não reconheceres que tens pensamentos negativos para esta, para aquilo ou para esta situação. É não reconheceres que te vês ainda como vítima em muitas situações. É não reconheceres a tua criança que ainda te pede colo. Tua criança interior que ainda te pede colo. Este mês de maio traz-te convite a tudo isso e a manifestares o Evangelho do amor em ti. Este mês de maio traz-te esse convite profundo a mergulhares. Também por isso, este mês de maio, de 19 a 21 de maio, vou estar em retiro convosco. A quem sentir estar presente? Na Quinta de Boças, em terras de Bastos, cabeceiras de Bastos, se não estou em erro. Vou para o norte desta vez. E faz todo o sentido um retiro em maio, porque mais a mais é um retiro que mais uma vez vai abordar as energias de morrermos e renascermos em vida. Nós estamos constantemente a fazê-lo. Agora é importante sermos capazes de reconhecer esses processos, vibrarmos a saúde em todos os nossos corpos. E é esse o convite quando estamos em retiro em conjunto e em grupo, é vibrarmos a saúde e aí sim ativarmos a cura. Lá estou eu sem imagem outra vez. É ativarmos a cura, porque ao fazermos essa ativação da cura, aí sim, como eu estava a querer dizer, podemos fazer a ativação da cura porque estamos em grupo. Estamos a mexer com várias linhagens ao mesmo tempo. Estamos a trazer a alquimia do amor a todas as linhas de tempo, de espaço e de ser. Porque quando um ser se escolhe, essa escolha emite uma vibração que atua em todos e no todo. Por isso, se ainda não entraste em contacto comigo e queres estar em retiro, ainda vais a tempo. Se efetivamente queres mudar a tua vida, largar a pele do passado e honrar o caminho do amor, abrindo-te aos milagres, chegou agora o momento. Tu vais vivê-lo. Podes vivê-lo com mais sustentação ou com menos. E há uma coisa que é muito certa. Quando os processos são para ti, quando sentes na tua alma que há algo que tu tens de fazer e imediatamente começam a surgir todos os desafios para tu não estares presente, é quanto mais tu te deves escolher e estar presente. Caso contrário, vais estar a dar as mesmas respostas que deste ao passado. Vais continuar a dizer à tua alma: espera, a minha agenda é muito carregada. E tu não estás cá para cumprir agendas. Nem eu, nem tu, nem eu. Nós estamos cá, única e simplesmente, para honrar o casamento com a nossa alma. É o nosso único compromisso, é com a nossa alma. E todo o nosso caminho é sempre um convite a honrarmos esse retorno ao lar,
que somos nós, que sou eu, que és tu. Então escolhe-te. De uma vez por todas, aprenda a escolher-te, aprenda a dizer não. Porque se não aprendes a dizer não, o universo vai-te trazer as experiências de outra forma. Vai-te trazer a experiência do não de uma forma dolorosa, quando podes viver a experiência de aprenderes a dizer não de uma forma amorosa. Que pela graça divina ao mês de maio traga o equilíbrio do sagrado, do feminino e do divino masculino em ti, em todos e no todo. E que o resgate da consciência crística do Evangelho do Amor, abençoado na vibração pura de Maria Madalena, de Mãe Maria, de Iemanjá, de Kuan Yin, de Isis, te abençoo. Que as bênçãos do Sagrado Coração rosa lilás, branco imaculado e dourado, diamantino, desçam sobre ti. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu referi o lilás porque é neste momento a frequência que está a descer sobre a Terra com toda a magnificência. Um lilás puro, cristalino. Uma frequência mais elevada do amor incondicional e divino. Para que toda a transmutação possa ocorrer com toda a suavidade, com toda a leveza, com todo o amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Tinha que ficar sem imagem outra vez. Já está. Gratidão, 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 meus amores. Pela graça divina, todas as bênçãos. Está na hora de ir. Abençoado Mãe para todos nós. Amo-vos.